Bueno de Rivera, eu trabalhei com ele muitos anos, naquele guia, o famoso Guia Rivera. Ele falou assim comigo um dia: ô Libério, você pode não ser o melhor poeta goiano, ele falou primeiro goiano, pode também não ser o melhor poeta mineiro, mas você é o melhor poeta goianeiro que eu conheço, que é essa mistura pura de goiano com mineiro. E eu fiquei todo sorridente, aquela coisa, né? Falei, pelo menos isso valeu assim para fazer uma distinção, né? E o Bueno de Rivera, às vezes a gente estava trabalhando para atualizar o guia, então tinha que escrever com a letra miudinha, assim, na margem da edição anterior, para aquelas ruas que a gente acrescentava, depois iam entrar na outra edição. Então, o Bueno, de vez em quando, a gente estava fazendo aquele serviço, ele virava para mim, falava assim, punha a caneta em cima dos papéis dele lá, falava, Libério, vamos parar com esse serviço, ele está muito chato, vamos conversar sobre poesia? Aí a gente ia conversar sobre poesia, ele mesmo convidava a gente a parar de trabalhar naquilo, que o serviço era chato mesmo. Eu nasci em Buriti Alegre, isso mesmo. Eu nasci nos lindos campos de Goiás, em Buriti, onde o carro geme e dói no canto da Juriti. Ah, carro de boi gemendo no sertão onde eu nasci. Hoje eu vivo tão distante, mas meu chão nunca esqueci. Meu peito leva minha alma pensando longe daqui, pois trago sempre comigo imagens de Buriti. E uma saudade, confesso, de ninguém nunca escondi. Vivo eu, só suspirando, esta lembrança de ti, ó minha mãe, repousando nos campos de Buriti. Depois, quando eu tinha uns 5 anos, meu pai era um homem do mundo, era um amansador de burro naquelas fazendas e tudo. Então, nós mudamos para Riverdinho, um lugarejo ermo, que era no município de Rio Verde. Ali nós moramos algum tempo e meu pai um dia saiu falando que ia levar um gado para vender e que voltava à tarde. E levou tocando aquele gadinho lá para uma determinada fazenda, que a gente não sabia onde era. E por lá ele ficou 15 dias. 15 dias. Mas a minha mãe, o fogo da fornalha, do fogão a lenha, apagado, a gente tinha que fazer fogo, soprando aquelas brasinhas que ainda restavam debaixo da cinza do fogão. E com muito custo reacendia o fogo para esquentar uma água, para tomar um banho morno, né? Para fazer um café. E ali eu não me lembro o que nós comíamos, mas que uma pessoa ficar 15 dias fora, quando ele falou que voltava à tarde, ele não tinha que deixar nenhuma segurança alimentar, por exemplo, para nós, né? E como ele ficou esse tempo todo, eu não sei como é que a minha mãe fez, o que a gente comeu. Eu lembro que lá tinha batata doce plantada. E então eu tenho a impressão que essa batata doce foi muito útil para nós naquela época. E naquela época também eu me lembro, lá em Riverdinho, eu tinha uns 5 anos mais ou menos. E o meu pai um dia me colocou montado num cavalo, em pelo. Em pelo é que não tem arreio, está desarreado, né? Botou montado, eu coloquei as perninhas curtas nas costelas do cavalo, e ele deu um tapa na popa do cavalo, pá! O cavalo saiu correndo disparado comigo. Quando chegou numa cerca de arame que tinha, o cavalo estacou, e eu fui projetado assim, virando cambalhota, caí numa moita de gabiroba. Eu acho que meu anjo da guarda deve ter destroncado o pescoço, pelo menos, né?
Mas isso aí eu me lembro. E meu pai falava assim, não seja mole não, menino. Quando você crescer, você vai ser amansador de burro, que nem eu. Aí minha mãe virou, minha mãe é que conta isso, contava. Ela falou que virou para ele e falou assim, não, o Antônio vai ser amansador de burro, mas é com lápis e caderno. O aniversário é hoje. Onde andaria o corpo? Se tão clara a imagem foge, recordo ainda a cor da roupa. Foi quase hoje e éramos ele, minha mãe e eu, sem agravos, errando, sem as palavras do adeus. Foi hoje e nos perguntamos, a esmo de nós por dentro, e sempre nos consolamos com o mesmo acontecimento. E teve um poema que eu escrevi também, escutei a minha mãe e o meu pai. Quando ela morre, fala, porém, por ela houve lágrima, por ele um vago profundo. Se triste é perder a lágrima, retê-la é secar o mundo. Meu pai era um homem do mundo. Ele foi casado com a minha mãe em segundo casamento, tanto que eu sou filho único do segundo casamento dele. Do primeiro casamento é que eu tive um irmão mais velho do que eu, que foi estudar, que veio estudar em Belo Horizonte, estava quase formando quando eu terminei o curso primário. Então eu mandei um convite para ele, um convitinho simples, de formatura, nem conhecia o meu irmão. Aí ele, nesse convite, estava escrito assim, alguma coisa me destacando entre a turma, sabe, como estudante. Aí o Geraldo, meu irmão, ficou entusiasmado com aquela ideia de eu ter terminado o curso primário. Em Buriti Alegre não tinha mais recurso para estudar. Então ele morava em Tupaciguara e estudava aqui. Então estava a época de férias, ele foi lá em Buriti Alegre e ele jogava futebol muito bem. Então o Tupaciguara Esporte foi jogar lá em Buriti e ele foi. Eu conheci aquele homem bonito, assim, sabe, paletó, um paletó folgado no corpo, assim, ele enfiando a mão no bolso, tirando um pente grande, assim, penteando aquele cabelo todo volteado, sabe? Então eu olhei assim, fiquei admirador daquele homem, meu irmão, e aí ele falou assim, dona Gabriela, a minha vinda aqui em Buriti, além de vir jogar futebol, foi conhecer o meu irmão e dizer para a senhora que, se a senhora permitir, ele vai furar. A expressão que o meu usou. Furar significa vai vencer, vai romper. Não é? Ele vai furar, porque aí nisso ele já tinha visto o diploma meu pregado na parede, assim, num quadrinho, e no diploma de grupo estava escrito assim, distinção e louvor, grau 10. Então, diante disso, ele ficou mais entusiasmado. E a minha mãe, na hora, assim, toda surpresa com aquele convite, assim, no estalo, né? Ela falou assim, eu sempre desejei isso para o Antônio. O Antônio, eu tenho muita vontade que ele continue a estudar. Aqui em Buriti não tem mais recurso. Portanto, eu aceito o convite e a responsabilidade, a partir de hoje, fica sendo sua, lá em Tupaciguara com meu filho. Tupaciguara só tinha o ginasial. Então eu fiz o ginasial em Tupaciguara e aí meu irmão me mandou para Uberlândia para fazer o curso científico. Quando eu fiz o segundo ano, ele achou interessante que eu viesse já para Belo Horizonte, fazer o terceiro ano aqui, já me adaptando à cidade, aquela coisa, né? Aí, essa minha avó, que era, na verdade, a avó dele, do meu irmão, pediu uma vez o Oswaldo Pierusetti, que era deputado estadual na época, foi lá em Tupaciguara, acho que fazendo campanha, não sei o que foi,
E foi lá na casa da minha avó. Aí a minha avó falou, pediu a ele, falou, ó, eu tenho um neto estudando em Belo Horizonte e eu queria que o senhor arrumasse para mim um emprego para o meu neto, para ele continuar o estudo dele e trabalhar, essa coisa. E esse Oswaldo Peruccetti conseguiu. O Oswaldo Peruccetti me arranjou o emprego na prefeitura e eu trabalhei 32 anos e meio na prefeitura para aposentar. Trabalhei lá, fui chefe de seção, fui chefe de biblioteca muitos anos. E, quer dizer, eu fiquei dentro daquilo que eu gostava, né? Eu ia fazer vestibular para engenharia, mas depois que eu terminei o científico, naquele tempo era científico, eu falei, mas não sei, matemática, não gosto de matéria muito definida assim, não. Acho que eu só admirava a engenharia, mas não nasci para ser engenheiro. Aí resolvi fazer direito. Meu irmão já era advogado nessa época. Era português, francês e latim. Tudo oral. Francês era opção, francês ou inglês. A prova oral de português caiu para mim os parnasianos. Era uma trilogia de poetas. Raimundo Correia, Alberto de Oliveira e Olavo Bilac. Aí caiu esse ponto para mim. Aí o professor Aédes da Mata Machado era o professor, ele era o examinador de literatura. E o outro professor, Paulo Neves de Carvalho, era examinador de gramática. Aí o professor Aédes falou assim, fala sobre o Olavo Bilac para mim. Aí eu comecei. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Eu falei, pelo amor de Deus, para com isso. Ele é famoso, como Olavo Bilac, eu não quero saber o nome completo dele, não. Você sabe falar alguma poesia dele? Aí eu falei, eu sabia de cor o Via Láctea. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto. E conversamos toda a noite. Agora não me lembro mais. Enquanto a Via Láctea. Enquanto a Via Láctea no céu cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Não é isso? Né? Olavo Bilac. Bilac, pois é. Eu falei, eu não quero saber do nome completo dele, não. Você sabe uma poesia dele? Aí eu falei essa. Na época eu sabia ela todinha, assim, firme, né? Aí falei o Via Láctea, assim, uma certa imponência de recitação, né? Ele falou assim, o exame é isso, exame é isso. Pode sentar, vou te dar 10. Me deu 10 no exame oral, assim, por causa disso. E aí, na parte de português também eu fui bem, aquela coisa. E eu sei que eu fui bem colocado lá. Eram 150 aprovados, eu fiquei em 17º lugar, na Federal. Eu já estava na faculdade nessa época. Um colega de turma, o Pierre Santos, falou comigo, olhando os meus poesias, eu mostrei para ele, porque ele era poeta, ele já tinha publicado um livro. Aí eu mostrei para ele umas poesias minhas, ele falou, olha, você está equivocado, você é poeta, ele falou. Nas entrelinhas eu vejo que o que você escreve, você é poeta. Mas tudo isso que você está fazendo, o Olavo Bilac, o Alberto de Oliveira, já fizeram isso demais, já passaram pela escola do parnasianismo e você não vai acrescentar nada que eles fizeram, não vai nunca. Você é de hoje, os tempos de hoje são diferentes e tal. Vou te emprestar uns livros. Aí me emprestou
um livro do Drummond. Esse livro é do Drummond, que é Poesia Até Agora, do Carlos Drummond de Andrade. E esse foi o encadernamento que o senhor fez? Foi. Ele tinha uma capa feia, tá vendo aqui? Ele é todo amarelo. Ele tinha uma capa feia, assim, capa e brochura, já estava toda meio estragada. E eu até estava com dificuldade para manuseá-lo sem estragar. Aí, naquela época, na Faculdade de Direito, tinha uma oficina que encadernava livro. Aí eu fui lá e pedi para fazer isso aqui para mim. Aí depois fui levar lá para o Pierre, todo satisfeito, né? Para falar assim, agora ele fica com esse livro assim, bem guardado. Aí ele olhou assim e falou, não, isso é seu. Do jeito que você fez, o carinho que você teve com esse livro aqui, pertence a você, eu já usufruí esse livro muito. Então ele me emprestou livros do Drummond, me emprestou livros do Manuel Bandeira e livros do João Cabral de Melo Neto. Até hoje, a trilogia da minha admiração essa trilogia do Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. Cada um no seu estilo. O Drummond, por ser um poeta mais universal, a temática dele é maior, assim. Como o Pierre Santos falou comigo, olha, a diferença entre o Cabral e o Drummond é o seguinte, o Drummond vai na frente comendo banana e jogando a casca fora. E o Cabral vem atrás, pega as cascas e das cascas ele faz poesia. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, se não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Com esse contato que eu tive com o Pierre, que eu me atualizei assim na forma da literatura, no modernismo, por assim dizer. Quando eu tive esse contato com o Pierre, eu fui assim, buscar outras fontes onde eu tivesse chance de publicar as minhas coisas. E o Afonso Ávila era diretor do suplemento literário do Estado de Minas. Tinha um suplemento literário lá naquela época. E eu fui lá, procurei o Afonso Ávila e levei uns poemas de amostra para ele. E fiquei muito feliz com a resposta dele. Ele foi lendo assim na minha frente, né, passou um, passou o outro. Então, falou assim para mim, já vi que é bom. Não, fiquei numa felicidade. E lá de oferta publiquei nesse suplemento alguns poemas. E lá nessa ocasião eu fiquei conhecendo a Laís Corrêa de Araújo, que era a mulher do Afonso. Fiquei conhecendo o Henri Corrêa de Araújo, que era sobrinho da Laís. Fiquei conhecendo o Elmo Abreu Rosa e o Biraçu Carneiro da Cunha, que era pernambucano, morava aqui em Belo Horizonte. Aí o Afonso, então, esses três poetas estavam com a intenção de publicar uma revista moderna, assim, que tivesse uma contribuição para a poesia daquela época. Então, o Afonso falou com eles, tem um poeta aqui que vocês devem convidá-lo para fazer parte do grupo. E me indicou. Aí, então, o Henri me convidou, me chamou, tá? E o Biraçu também me deu muita força. Aí, então, o que acontece? Eu me incluí na revista que já era projeto deles. Então, essa poesia, Vereda, é no singular, Vereda, que era uma plaquete, ela dobrava desse tamanho assim, estreita, aí se abria assim, ela ficava desse tamanho. E no miolo dela é que vinha os poetas, cada um com um poema só, porque para não encher muita linguiça ali, né? Então, eu me lembro que nessa revista também, ela chegou a ser encaminhada até para o exterior na época. Nessa época, o concretismo já estava pintando, assim, como escola literária. E eu já tinha lido, então,
alguma coisa do concretismo através da influência aí já do Afonso Ávila, que tinha um suplemento no estado de Minas, e o Afonso Ávila me encaminhou assim também, me iniciou no concretismo. Aí eu fui fazendo novas poesias em nova linha e tudo. Quando eu mostrei para o Pierre olhou e falou, não acredito que você fez isso, não. Ele falou, o que é isso? Você deu uma guinada aqui que eu jamais ia imaginar. Essas coisas geralmente acontecem aos poucos, por etapas. Você vai pulando daqui para ali até chegar ali. E você largou tudo aqui e foi direto para ali. Falou, esse livro seu aqui, para mim é uma novidade grande. Tudo. E, na verdade, eu coloquei no Prêmio Cidade de Belo Horizonte, em 64. Quando foi em 64, eu ganhei o prêmio. Aí, quando foi no ano seguinte, eu publiquei ele pela imprensa oficial. Foi o primeiro livro meu. Pedra, Solidão. E reúne alguns poemas em que está clara a influência visual do concretismo. Mas nem por isso os poemas deixam de ser discursivos. Quer dizer, eu faço o discurso no texto, porém com as palavras dispostas determinadamente em determinados lugares, no papel, na folha em branco. Então, essa parte aí é a influência do concretismo. E a forma do discurso, isso aí ainda vem como um resquício de poesia anterior. Mas daí resultou um livro diferente, e foi por isso que ele ganhou o prêmio da prefeitura em 64. O latifúndio bate fundo no coração do enxadeiro. Dorme o latifúndio, dorme, inteiriço em verde, dorme, sob a lua, sob o sol, sobre o homem que não dorme. Tigre dorme no verde o latifúndio, respira em asas e unhas, mas transpira, mas compartilha nas gengivas da fome do homem que não come e dorme. Pássaro em vertical, inclusive agora, eu recebi uma carta esses dias solicitando consentimento para a publicação do poema em livro didático de professor de nível de ginásio. Então, eu já vendi, posso falar essa expressão, eu já vendi mais cópias do Pedra Solidão do que os livros meus que foram adotados no Ministério de Educação, 2 livros meus que foram para lá, 80 mil exemplares para distribuir para o país todo. Mas com esse poema eu ganhei mais dinheiro, porque agora, por exemplo, ele fala, quanto é que você cobra para consentir para o local? Eu falei, não, eu estava cobrando R$ 1.300 para autorizar a publicação em livros, por edição. Quando vai fazer outra edição, eles pagam de novo. Então, estou agora assim, com esse poema, eu estou conhecido em todos os lugares, por assim. Porque ele já vem numa forma concreta. Uma forma concreta, exatamente. É o passarinho que toma o tiro e ele vem de ponta, né? Caindo. Ele estava voando. Cantava o pássaro e voava. Cantava para lá, voava para cá. Voava o pássaro e cantava. De repente, um tiro seco. Penas fofas, leves plumas, mole espuma e um risco surdo norte-sul. Nesse poema, até o ponto final, lá no finalzinho do poema, até esse ponto tem significado. Que ele pode significar o olho do pássaro e pode também o bico. O pássaro caindo depois que ele tomou o tiro. Aí fica aquelas plumas no ar assim, né? Que eu falo então, leves plumas, mole espuma e um risco surdo norte-sul. Quer dizer, é um risco violento, né? Veloz igual a queda do pássaro. Inclusive, eu acho que o único livro, de fato, nunca falei isso com ninguém, o único livro
realmente concretista que surgiu no Brasil, buscando esses recursos visuais todos do concretismo, eu acho que foi o Pé da Solidão. Só que, como disse a Ieda Prates Bernes, o único defeito seu é que você é um fujão. Fujão no sentido assim, você não aparece, você não vai nos eventos e coisa. Aí, então, ela falou, o único defeito seu é esse, porque, fora isso, eu considero você o melhor poeta vivo no Brasil atualmente. Eu tenho uma carta dela aqui falando sobre isso. Então, isso eu guardo com carinho ali. Porque a Ieda, que ela não é boba, ela falar isso para mim me honrou muito. As pessoas que foram para São Paulo ou Rio de Janeiro, elas se projetaram mais. E os que permaneceram em Minas continuaram assim, escritores, contistas ou poetas regionais. Eu fiquei em Minas pelo seguinte, porque eu, por circunstância de vida, eu tive que me casar antes de eu terminar meu curso. Porque eu fiz um convite à mãe da Marisa era adolescente e minha namorada. Eu fiz um convite a ela para ir com a minha namorada e a irmã dela conhecer o meu povo lá em Goiás. Aí aconteceu que essa senhora, a mãe da Marisa, tinha 35 anos de idade. E eu estava nessa época no 4º ano de Direito. Ela então falou, olha, eu tenho um problema assim de apendicite, de vez em quando, umas dores crônicas que me amola muito. E eu estou para fazer essa operação, essa cirurgia, há muito tempo e vou protelando. Então, para ir lá em Goiás, eu vou aproveitar e vou fazer essa cirurgia antes, uns tempos. Eu estava marcado para ir em julho. E ela, então, em fevereiro, resolveu fazer essa cirurgia. Quando foi fazer a cirurgia, a coisa era muito mais grave. Resultado, ela não voltou para casa. Faleceu aos 35 anos de idade. Ficou a Marisa, minha esposa, com 16 anos. Ele já era minha namorada, firme. Eu já frequentava a casa dela. E aí o que aconteceu? O marido dela, o viúvo, ficou apaixonado, assim, perdeu a cabeça, assim, se deixou levar pelo álcool e não ficou com aquela autoridade suficiente para cuidar das 2 filhas. Tentamos aqui parentes para cuidar das 2, mas não dava certo, como não deu. Aí eu fiquei numa situação, falei, gente, e conversei com a Marisa, e conforme foi a resposta dela, eu fui lá em Goiás para pedir consentimento à minha mãe, para pedir, assim, orientação, o que eu devia fazer. Ela falou assim, minha mãe falou comigo, você faz um papel de homem. Ou você acaba com o namoro, ou então você providencia casamento. Porque dessa situação, do jeito que você está me contando, não tem solução. A solução é uma dessas 2. Eu falei, pois é, e a ideia de acabar com o namoro, eu não tenho motivo nenhum para acabar. Gostava dela desde o começo, virei outro homem. Eu era solteiro, chefe de seção na prefeitura, ganhava bem, estudante de direito, frequentador do DCE, quer dizer, jovem. E então, tudo isso facilitava a gente levar a vida mais para cá. Mas quando eu conheci essa pessoa, eu virei outro homem. Hoje, nós estamos com 58 anos de vida em comum, eu e a minha esposa. Porque aí o pai consentiu fazer o casamento, aquela coisa, ficamos noivos. Então, e tudo isso foi uma guinada assim que não estava. Meu projeto era acabar de formar, ir para Goiás aí, então, para lá com ela, tudo, para morar lá. Esse era o plano. Mas aí o que aconteceu? Fiquei aqui, acabei em função
de formar, continuei como funcionário público, fiquei desorientado com a perda do nosso primeiro filho, que morreu na véspera do primeiro aniversário dele. Aí eu pensei assim, puxa vida, agora eu vou ter que cuidar dessa mãe tão jovem e que perdeu já um filho, eu vou ter que ser forte. E isso foi o que eu pensei, porque na verdade foi o contrário. Ela foi ser forte e eu baqueei. Um editor de São Paulo eu mandei um livro de poesia para tentar publicar fora de Belo Horizonte, alguma coisa. E recebi uma carta mais ou menos nesses termos. Guardei essa carta há muito tempo, depois um dia eu rasguei e joguei fora. Na carta dizia assim, não discutimos a qualidade da sua poesia. Discutimos se vende ou se não vende. Como se trata de poesia, e no seu caso, de uma poesia refinada, portanto, endereçada a um público também refinado, não temos como publicar o seu livro. Quer dizer, chegou uma terra gostosa, assim, na planta, e depois cortou. Né? Como elogiou falando poesia refinada, e depois falar, não temos como publicar. Isso naquele tempo. Hein? Com isso, fiquei em Minas, não tive mais... não tive oportunidade de ir aproveitar e fazer qualquer coisa no outro estado. Então eu fiquei em Minas. Nunca publiquei um livro fora de Belo Horizonte. Apesar disso, a prefeitura, a Secretaria de Educação, nunca comprou, ela comprava anualmente uma série de livros, mineiros, gente de outro estado, verba grande para distribuir aqui em Minas, essa coisa. Nunca a prefeitura comprou um livro meu, e sendo que eu era funcionário da prefeitura, ainda estava na ativa nessa época, a gente via a lista de livros que a prefeitura comprava, e se eu olhava assim, falava, literatura infantil, que eu já estava fazendo nessa época, né? Ela comprava livros de literatura infantil. Aí eu dizia assim, não é possível que isso aqui que foi adquirido é melhor do que aquilo que eu estou fazendo. Será que o que eu estou fazendo está tão ruim, tão fora de valor, porque eles aceitam esse livro aqui do fulano, que eu acho primário demais, muito inconsequente, e tal, não tem nada a ver com literatura infantil, só tem texto curto e expressões assim familiares. Eu falava assim, minha literatura que eu faço para a infância exige muito mais. Eu não acho que a criança é burra, a criança é inteligente. A evolução que eu encontrei no ermo em relação ao Pé da Solidão, é que o Pé da Solidão tinha influência visual do concretismo. E no ermo eu já me liberto dessa visualização do poema na página para manter apenas as conquistas que eu adquiri no Pé da Solidão, no concretismo, que é a linguagem mais enxuta, sem excesso de adjetivação, aquela coisa. Isso eu conquistei no Pé da Solidão e mantive essa linguagem mais despojada, mantive essa linguagem no ermo e desconsiderando já aquela importância das palavras na página e tal. Então, eu considerei isso uma evolução, porque apesar de retroagir a palavra sem preocupação na página,
eu já me considero por isso que foi uma evolução em relação ao Pé da Solidão. Mas ficou como influência a minha linguagem que prevaleceu por toda a minha poesia dali para frente. Então o concretismo foi uma coisa importante para mim como experiência e exercício. Nos outros livros eu já não tenho mais nada de concretismo. Às vezes tem jogo de palavras que o concretismo também usou muito. Mas tudo isso livre, só quando era necessário fazer aquilo, que eu era puxado a fazer, eu fazia. Mas não buscava aquilo como foi na época do concretismo. Jogo n'água em tarde mole, bambo anzol. As águas bolem, o rio sonha tranquilo e eu penso. Penso na vida pensando não em peixe, enquanto some tranquilo o dia. De repente um grito de linha, um grande susto no rio e em mim. Eu sou incluído naquele grupo que se fala assim, geração com suplemento. Porque ali no suplemento literário foi que eu tive a oportunidade de publicar os meus poemas e do número 1, que é o de estreia do suplemento. Nessa época eu já tinha publicado poesias nesse suplemento do Estado de Minas e eu já conhecia o Murilo Rubião. O Murilo me convidou para participar do número 1 do suplemento. E eu fui lá na estreia, no lançamento de estreia do suplemento, o número 1, o diretor da imprensa, o secretário, gente do Palácio, sim, de gente lá. E o Bueno de Rivera chegou perto de mim. Nós já tínhamos recebido o suplemento, a gente que participou. Aí o Bueno chegou no meu ouvido e falou assim: o Bigode lembrava, olhando o conjunto, assim um boi chifrudo chifrando a própria palavra. Navalha não viu e o todo se deu diferente. O boi, de repente, ficou liso, virou gente, arranha o tempo e o homem sempre, como sonhava, quando sonhava, chifrando a palavra. O Bueno falou isso para mim no ouvido e falou assim, a melhor coisa do suplemento. Eu fiquei todo vaidoso, assim, né? Estreando o suplemento número 1. Pô. Depois, no número 1000 também, teve um poema meu. E nesse intervalo entre o livro, entre o suplemento número 1 e o número 1000, eu fui o poeta que mais publicou no suplemento, porque o Murilo era secretário e ele gostava muito da minha literatura. Então ele me estimulava. A gente ganhava um cachezinho e tal, né? E ele sabia também das minhas dificuldades financeiras, e eu acho que isso até podia ter interferido nessa frequência com que ele publicava minhas coisas. Tinha vezes que ele falava, você não tem um poema novo lá, não? Eu falei, é a coisa que eu mais tenho, né? Engavetado. Pô. O Murilo era um sujeito assim, que eu posso definir com a expressão que ele falou para mim. Você vê a meiguice do cara. Assim, era um homem humilde, inteligente, culto, mas ficava na dele, assim, não tinha expansão. Então, um dia ele me pediu para fazer uma revisão de um livro dele, o convidado, para fazer uma nova edição. Porque naquela altura ali já havia uma alteração na ortografia.
E alguns dados que tinha dentro do livro que precisava de ser atualizado. O dinheiro, que era cruzeiro, já não era cruzeiro mais, e tinha um conto lá que tinha isso. Então o Murilo falou assim: ô Libério, vou te pedir para você fazer uma revisão para mim. Nessa época eu já era revisor também. Ele falou: fazer uma revisão para mim desse livro, para atualizar, porque eu vou fazer uma edição nova na editora lá, falou. Aí eu fiz a revisão para ele, e aí vem a expressão dele que identifica muito bem o que era o Murilo. Ele falou assim: e quanto que eu lhe devo? Quando eu entreguei o livro revisado. Ele falou: eu falei: não deve nada, não. Ah, que isso, você é revisor, foi por causa disso que eu pedi você para fazer a revisão para mim. Eu falei: não, mas para mim é uma honra fazer esse trabalho para você. Ele olhou para mim e falou assim: ô Libério, você é um anjo. Ô Libério, você é um anjo. Quer dizer, essa expressão dele mostrava o tanto que ele era um homem sensível, humilde e reconhecido, né? Ele falou: você é um anjo, de uma maneira tal que me definiu o que ele era, sabe? Então, isso aí ilustra bem assim, o que eu achava do Murilo Rubião. Eu fazia parte daqueles que escolhiam o que se achava digno de ser publicado. Isso aqui merece ficar, o autor melhorar, coisa assim. Era até um pouquinho desagradável, sabe? Mas era a função da gente, né? Então, eu fiz naquela condição lá de pertencente à comissão julgadora dos poemas e dos contos. O que acontecia? A gente convivia com muita gente. Ali eu fiquei... O Murilo tinha outra coisa. Ele também confiava muito nos jovens. E convidava esses jovens para ir fazer parte do suplemento, para trabalhar lá dentro. O Humberto Pellegrino, Humberto Werneck, o Jaime Prado Gouveia, Lucas Raposo. Esse pessoal todo era jovem. E todo mundo aguentava as pontas ali no suplemento. O Murilo apenas secretariava. Eu, pessoalmente, não tive. Mas secretário de suplemento, que até então teve, o Vander Piroli teve, que ele era o secretário na época. Já não era mais o Murilo. O Murilo tinha afastado e indicava outros secretários. E então o Vander Piroli teve um suplemento lá na sexta-feira de noite, já estava todo montado. O suplemento estava todo montado para ser rodado de madrugada, e no sábado de manhã ele saía semanalmente. Aí, resultado, a Polícia Federal foi lá e arrebentou com as chapas, tudo o suplemento que ia ser lançado no sábado. Amanhã, na madrugada, eles chegaram lá e acabaram com tudo. Fiscalização difícil que eles tinham, porque a gente não sabia o que eles não queriam. A gente precisava de saber o que eles queriam. Era difícil. Foi nessa época que o Murilo... Aí o Vander Piroli pediu exoneração do cargo, naturalmente, né? E o Murilo foi lá na prefeitura, eu trabalhava lá no IMACO, na biblioteca do IMACO. O Murilo mandou um carro preto lá da imprensa. Lá o carro entrou lá dentro do Parque Municipal, e um camarada lá, todo vestido de preto, a roupa assim de motorista, falou: "Sou Libério, o Murilo Rubião mandou pegar o senhor aqui e levar o senhor lá na imprensa." Isso dentro da biblioteca. Aí eu fui. Tem que ir lá, quer ver, o Murilo me chamou, né? Quando eu cheguei lá, o Murilo falou assim comigo: "A gente vai fazer um pedido a você, mas eu te peço para você não recusar." Aí eu falei: "O que é?" Ele falou assim: "Para você pegar a secretaria do suplemento,
provisoriamente, até a gente ver um outro elemento, mas não pode ficar acéfalo. Então, eu já era daquela comissão, né, de apreciação das obras. Aí, então, eu aceitei precariamente, né, porque eu não podia, não tinha tempo para me dedicar ao suplemento. Eu trabalhava 6 horas no IMACO, na prefeitura, né, na biblioteca. Eu não tinha tempo para cuidar do suplemento, assim, como era de desejar, né? Então, acontecia assim, então esse problema do suplemento houve. E foi difícil, numa época. Nessa altura, quem sustentou mais o suplemento do que eu próprio, eu só dava o nome ali, mas eu estava sempre ali, porque, mas sem compromisso de estar ali. Era o Humberto Werneck e o Jaime Prado Gouveia. Esses dois eram funcionários novinhos lá do suplemento, e eles é que faziam aquela seleção, e o que podia, o que não podia publicar, e me mostrava. Não, tudo bem, tudo isso. Então foi assim, o suplemento viveu precariamente algum tempo. Foi muito vaidoso. Inclusive, eu falei com a Marisa, falei, olha, eu dedico esse suplemento assim, a você, nossos filhos e netos, porque não podia fazer uma dedicatória lá, porque eu não podia participar diretamente, né? Mas aí eu falei, olha, isso aí é o reconhecimento que tiveram comigo em relação ao tempo que eu posso ter perdido, de ficar, assim, impregnado de poesia, às vezes preguiçoso em buscar serviço material. Eu comecei a ficar um observador assim, do quintal da nossa casa, porque o meu filho tinha uma criação de galinha garnizé no fundo, sabe? E ele tinha um cuidado, fazia questão de numerar os ovinhos da galinha para depois chocar. Teve um dia que eu comi um desses ovos aí, a Marisa fritou para mim o ovo, e ele deu a maior bronca comigo. Sabe, isso, meus ovinhos meus, e não sei o que e tal, bronqueou comigo e passou. Daí uns dias a Marisa foi fazer um serviço aí, não sei o quê, e estava a caixinha de ovos que ele numerava. Aí a Marisa deixou a caixinha cair e quebrou os ovos. Eu falei, nossa, mas ele vai brigar com a mãe dele e tal. Fiquei naquela preocupação. Quando ela contou para ele, que ele viu que foi uma coisa acidental, ele falou com ela assim, faz mal não, mãe, depois as galinhas botam mais. E comigo ele deu uma bronca, porque eu tinha comido o ovo. Então, esse tipo de coisas que tinha no quintal, tinha um papagaio que no final do livro eu falo. E o papagaio hoje já conversa com a gente como se fosse gente, né? Termina a história assim. Então, aquela harmonia entre os bichos ali, eu falei, gente, isso aqui tem um mundo aqui dentro desse quintal e eu não estou observando isso. Nos amplos campos do sertão mora a Seriema. Nos vastos campos do sertão corre a Seriema. Nos ermos campos do sertão canta a Seriema. Nos verdes campos do coração planto este poema. Aí então eu comecei a fazer um exercício de linguagem com esse livro, porque eu queria uma linguagem muito simples, queria uma linguagem assim, sem concessão, porque eu acho que do ponto de vista da linguagem, você não pode, é aquilo que eu te falei, a gente achar que criança é burra, não é não. Para mim, eu tenho certeza que criança ela tem até mais autenticidade em ser inteligente do que nós. Nós temos as formalidades que a sociedade impõe, a criança não tem, né? E comecei a fazer uma pesquisa na linguagem de só colocar verbos transitivos diretos.
transitivo indireto ou intransitivo, não tem nenhum dentro do texto. E com aquilo eu consegui uma linguagem plástica, simples, simplória às vezes, mas o mais importante é o simples. Quando chega no simplório é uma concessão que você faz, não deve, né? Então, às vezes eu atingi até o simplório lá. Mas tinha que fazer aquilo em benefício da linguagem depurada que eu queria, né? Simples assim como o quintal, como as coisas que estavam lá. E aí eu consegui. E com aquele livrinho eu tomei gosto. Quando o Jaime Prado Gouveia é que ele estava providenciando a publicação de uma antologia minha. Que ele falou, Libé, você tem que fazer uma antologia, você tem vários livros publicados e tal. Fazer uma antologia, inclusive incluindo poesias inéditas, para fazer um levantamento da sua obra, fazer uma trajetória da sua obra. O Jaime sempre foi um incentivador da minha poesia, sabe? E aí ele mandou um exemplar para a editora Globo, no Rio Grande do Sul, e mandou outro exemplar para o UFMG. Lá no Rio Grande do Sul, eles pediram 2 anos de prazo para publicar. E aqui na UFMG, eles pediram 6 meses. Então ele falou, o que você quer? Lá é mais comercial, vamos divulgar seu livro e tudo. A UFMG não divulga, não. Ela só publica, põe no registro lá, e põe na livraria dela, que ela tem uma livraria lá aqui embaixo. Então, falou, o que você quer? Eu falei, não quero esperar 2 anos, não. Eu sei que poesia é difícil de vender. A Lê mesmo publicou a Mineragem, fez depois uma edição mais bonita do que a primeira. Ficou um livro, beleza. Foi adotado numa escola aí, porque o camarada que era o coordenador de ensino lá gostou do livro e adotou. Ficou 2 anos lá no colégio Santa Maria. Mas fora disso não vende e tal. Eu falei, eu não vou esperar 2 anos, não tem mais idade para isso, ficar esperando. Resultado, o tempo passou, eu ainda estou aqui em pé, né? Podia ter esperado lá, mas bobagem lá no Rio Grande do Sul. Aí, quando a UFMG quis publicar da seguinte maneira, um livro que tivesse selecionado as poesias, mas que não fosse eu, que eu falei. Por cada poema desse aí tem um valor subjetivo para mim. Eu falei, isso aí tem que ser uma pessoa de fora. Aí o Fabrício falou assim, se você quiser me dar essa honra, eu vou selecionar seus poemas para você fazer uma antologia. Eu falei, é uma solução muito boa, porque você é competente, é sensível, então você é a pessoa ideal para fazer a seleção. Eu continuo firme ainda, continuo com a mesma fidelidade perante a poesia. Se há um momento em que a pessoa pode me ver em transparência, é quando está lendo alguma poesia da qual eu seja o autor. Porque ali é o momento em que eu estou sendo mais sincero comigo mesmo e com aquele que possivelmente será o meu leitor. Eu já ouvi pessoas dizerem que poesia não serve para nada. Leitor de jornal, leitor de romances, falaram, a poesia não serve para nada. Aí eu fico pensando como é que ficava a vida do Drummond, o do Bandeira e do João Cabral, diante de umas opiniões dessas. Então eu sou meio realista nesse ponto. Eu acho que o papel da poesia, se tivesse de cumprir alguma coisa, já teria cumprido. Então o tempo passou, hoje em dia os objetivos são outros. Nossos representantes políticos não olham para esse lado, não têm intelectualidade nenhuma. Então fica difícil de você colocar a poesia como um dado de valor que possa contribuir para melhorar
a força coletiva na sociedade. O Quintano tem uma poesia que reflete bem isso, mas não adianta nada. Porque ele fala assim, aqueles que lá vão atravancando o meu caminho, eles passarão, e eu passarinho. Né? Que coisa mais bonita do que essa? Difícil demais. Porém, o que vale isso? Eles continuam atravancando o caminho do poeta a vida inteira, porque para eles não vale nada, não vale. Agora eu passarinho, eu vou.